A paz de Deus. Meu nome é Jolisson Borges e o meu objetivo é transmitir a você um pouco mais de conhecimento sobre a Palavra de Deus. Este vídeo faz parte de uma série na qual vamos apresentar toda a Bíblia, capítulo a capítulo e versículo a versículo. Venha com a gente e embarque nessa prazerosa viagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de compartilhar. Na aula anterior, nós falamos sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. Qual foi a trajetória, como ela foi instituída, como que ela foi organizada. E agora, então, nós conhecemos a palavra e agora nós vamos falar sobre o autor da Bíblia, o verdadeiro autor da palavra da Bíblia que conhecemos. Quem é Deus? Ou o que é Deus? Se é que podemos definir Deus. Mas como se relacionar com o desconhecido? Com alguém que você não conhece? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. O que esse versículo nos fala? Ele nos fala sobre a necessidade de conhecer o nosso Deus, para que nós possamos nos relacionar com Ele, porque conhecendo a Deus, melhor vamos nos relacionar com Ele. Não é assim? No dia a dia, ao conhecermos uma pessoa, facilita nós nos aproximar dela, a se comunicar com ela e entender o seu pensamento e saber do que ela gosta ou não gosta. Então, aqui nós, na Terra, precisamos nos relacionar com Deus e para isso temos que conhecer o nosso Deus para que possamos nos aproximar cada vez mais dele. O nome dele. Há 72 nomes possíveis e conhecidos, formas de se direcionar a Deus. Mas o mais conhecido é o tetagrama, conhecido como tetagrama sagrado. O povo judeu não pronuncia o tetagrama sagrado em respeito a Deus. Com o passar do tempo, como não era pronunciado, a pronúncia desse nome ela foi se perdendo, o som foi se perdendo. E hoje já não se sabe qual que é a pronúncia correta do tetagrama sagrado. Esses são em amarelinho, são os nomes mais conhecidos. O tetagrama sagrado, a pronúncia soa como Yahweh. Temos também Yahvé, Jeová em hebraico, Deus Kevê, que é El Roi, Adonai, Senhor também em hebraico, El Olam, Deus eterno, El Shaddai, Deus todo-poderoso, El Elyon, Deus altíssimo, e Elohim, Deus em hebraico. Quando a gente olha El Roi, o El significa Deus. Os nomes que finalizam e terminam em El têm uma conexão com o nome Deus. Daniel, Ezequiel. Mas quem é Deus? Se conseguíssemos explicar Deus, ele deixaria de ser Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender. Ele é um ser que não se pode explicar, porque está além daquilo que nós humanos conseguimos entender. Aí temos algumas perguntas. Deus existe? Qual é a origem de Deus? Quem o criou? Perguntas como essas são feitas por quem ainda não o conhece. Nós podemos conhecer a Deus, mas definir Deus é algo que está além da nossa capacidade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mesmo manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, aqui nesse versículo, ela está colocando para nós o quê? Que o homem não vai poder se desculpar de não crer em Deus, porque as obras de Deus manifestam o poder dele e fala sobre ele. Se a gente olhar para a natureza grita a glória de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Romanos 1, 19 e 22. O que esse trecho da palavra nos diz? Que os homens estão com os olhos vendados e muitas das vezes
olhando não enxergam, não querem, ou muitas vezes não querem enxergar o Deus por trás de todas essas obras que nós vemos, que os nossos olhos contemplam. E muitas das vezes se dizem sábios, mas na verdade são loucos por não crerem num Deus poderoso como o Deus que nós servimos. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3:14. Na grandeza e no autoconhecimento de Deus, a palavra humana que se aproxima mais, que possa expressar quem Ele é essa frase: eu sou o que sou. Ele é o que é. E a gente tem que acreditar e crer nele como Ele é. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43:13. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nesse versículo nós entendemos que é preciso crer, acreditar que Ele existe, porque não se consegue provar a existência de Deus. O homem não consegue, no seu pensamento, no seu conhecimento, provar a existência de Deus, porque é um ato de fé. O poder de Deus está tão além do nosso conhecimento, então nós precisamos crer que Ele existe. Você nunca vai encontrar uma prova: olha, Deus existe. Por quê? Não é como algo material que você possa provar, medir, mensurar. Deus é incomensurável. Não pode ser medido, não pode ser entendido na sua plenitude. Para os ateus, Deus não existe. Para os agnósticos, Deus existe, mas não pode ser conhecido. Para os teístas, Deus existe, mas está distante de nós. Para os crentes, Deus existe, se revelou e está em todo lugar. Eu sou o que sou. E aí nós vemos a manifestação do grande eu sou. Cristo dizendo em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Eu sou a porta. João 10:7. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Ser é um conceito que engloba características objetivas e subjetivas da realidade e da existência. Não conseguimos colocar e enquadrar Deus dentro do nosso conceito humano. Ele está para além do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Basta nós apenas crer que Ele existe. A Trindade. O termo Trindade não é encontrado na Bíblia. A palavra Trindade, do latim trinitus, triunidade ou três em unidade, foi nominalmente conhecida por meio de Tertuliano, por volta do segundo século depois de Cristo. Segundo ele, essa palavra seria capaz de explicar a ideia de um Deus em três pessoas, a qual é encontrada em vários textos bíblicos. Não é possível compreender totalmente o conceito de Trindade, porque somos seres limitados e não há nada igual a Deus para comparar. Isaías 40:18. Ou seja, não temos como comparar Deus com nada. Então, o que isso significa? Só para exemplificar. Se você vai a uma loja, tem vários carros. Como que nós conseguimos escolher um carro? Fazendo comparações. Porque temos como comparar o carro A com o carro B. Porque existem vários carros de modelos diferentes. E todos são carros. Porém, Deus, só existe Ele. Então nós não temos com o que comparar. Porque não há nada e não há outro igual a Ele. Mas o que é Trindade para você? Deus é um só. Só existe um Deus. Mas Ele se manifesta em três maneiras diferentes. O Pai, Filho e Espírito Santo. A isso chamamos de Trindade. Ou seja, é um único Deus com três pessoas distintas e que se manifestam de maneiras diferentes. O Pai não é o Espírito Santo, que não é o Filho. E o Filho não é o Pai, que também não é o Espírito Santo. E o Pai se relaciona diretamente com o Filho
e o Filho se relaciona diretamente com o Pai. E assim também o Espírito Santo. Os três são Deus. E os três estão interligados intimamente de uma mesma substância. São iguais em poder e glória. E os mesmos em substância e essência. Cada pessoa da Trindade é totalmente Deus, coeterna e coigual. São individualmente distintas e têm relações entre si. Essa figura desse triângulo, ela mostra de uma maneira bastante clara, para nós entendermos quem é Deus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Aqui é um texto onde deixa claro a existência da Trindade. O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, cremos num único Deus. Porém, esse Deus se manifesta de forma trínita. Seguimos então, ok? Para exemplificarmos, trouxe uma figura que vai nos ajudar a entender um pouco mais como que funciona essa relação da Trindade. Temos o Sol, que seria Deus. Temos a luz, que é emitida e provém do Sol, e que também é Sol, e que seria Jesus. E temos o calor, que seria o Espírito Santo, que também faz parte do Sol, e que não existe sem o Sol. Então os três são Sol. Esse é um exemplo para nós entendermos como se manifesta e se relacionam entre si as três pessoas do Deus que servimos. O Pai. O Pai é a primeira pessoa da Trindade. É a fonte de toda a criação e a origem de todas as coisas. Ele é o Criador e sustentador do universo, o provedor e o protetor de seus filhos. É através do amor do Pai que somos adotados como filhos e desfrutamos de uma relação íntima com Ele. Ele é o soberano sobre todas as coisas e o juiz de todo o mundo. Ele é o único Deus com todo o poder e todo o conhecimento. Toda a vontade, planos e o poder de Deus estão expressos no Pai. João 5,19. João 5,19 nos mostra isso. O Filho. O Filho é a manifestação visível de Deus. Jesus é Deus em forma humana, que conseguimos ver e compreender. Jesus é o Deus feito carne. É a forma como Deus encontrou de se manifestar ao homem, de forma visível. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é o Verbo feito carne para trazer a nós a salvação. Tudo foi feito por intermédio dele, por meio dele e para ele. Eu e o Pai somos um. Está escrito lá em João 10, 30. Jesus afirmou ser o Eu Sou, lá em João 8, 28, João 8, 58 ao 59. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pessoal, aqui Jesus está manifestando que ele era o Eu Sou. Ele era Deus. Inclusive, esse era um dos motivos pelo qual ele era perseguido. A morte não pôde retê-lo, porque era perfeito e era Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. É a manifestação de Deus em nós, humanos. Na Bíblia, descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, vontades, ele intercede. Lemos lá em Romanos 8, 26 ao 27. Fica triste, você pode ver isso lá em Efésios 4, 30. Mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. Pode-se ler em João 14, 16 a 26 e João 15 a 26. A origem da palavra Espírito, na Bíblia, se traduz como algo invisível aos olhos de um ser humano, mas que produz algo visível. Em hebraico, a palavra é ruá, e no grego é pneuma. Possuem a mesma origem na raiz, que passa a ideia de soprar. O que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus, ele convence o pecador, ele transforma o crente, ele guia o crente, ele capacita e ele dá dons.
O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Só que a maioria das pessoas vê o Espírito Santo como se fosse um anjo, uma sensação, e não entende o Espírito Santo como realmente ele é. Ele é uma pessoa e ele é Deus, assim como o Filho e o Pai. Definição de pessoa. Na filosofia, uma pessoa é uma entidade que tem certas capacidades ou atributos associados à sua personalidade. Persona. Então, a sua personalidade, ela tem atributos, e o Espírito Santo tem atributos. O Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro, algo que só uma pessoa pode ser. Está escrito em João 14, 16 ao 17. A Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa. Ele fala, a Bíblia conta que o Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Temos em Atos dos Apóstolos 13, 2. Ele pensa, o Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus. Tem capacidade intelectual. 1 Coríntios 2, 10 ao 11. Pode-se ler lá em 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Podemos se ler lá em Atos dos Apóstolos 16, 7. Atributos de Deus. Mas o que seria atributos? O atributo é aquilo que expressa as potencialidades de uma pessoa, as características de uma pessoa. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele é, naquilo que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. Então tem muito de Deus que Ele não nos revelou, e tem muita coisa de Deus que simplesmente a nossa capacidade humana não consegue compreender. Vamos conhecer um pouco mais sobre os atributos. Classificação dos atributos de Deus. Estudiosos da Bíblia fazem classificação dos atributos de Deus da seguinte maneira: atributos naturais ou incomunicáveis e atributos morais ou comunicáveis. Atributos naturais ou incomunicáveis são exclusivos do Senhor, pertencentes a Ele, somente a Ele. Não são compartilhados com ninguém, como por exemplo a onipotência, a onipresença, onisciência, eternidade, infinito, soberano e imutável. Essas são características que cabem só a Deus. E quando eu falo Deus, nós estamos falando da Trindade, da união, da unidade do Deus que servimos. Atributos incomunicáveis são todos aqueles atributos que pertencem a Deus, que não foi compartilhado com a criatura. Ninguém é onipotente a não ser Deus. Nem mesmo o diabo não é onipresente, não é onipotente e não é onisciente. Ele é um ser limitado. Atributos morais ou comunicáveis são qualidades do caráter do Senhor que ele compartilha com o homem. Exemplo: justiça, santidade, o amor, a misericórdia, ter a bondade, ser uma pessoa verdadeira. Estes são atributos que Deus compartilha com a sua criatura. Compartilha conosco. Ele plantou em nós essas características, esses atributos. Existe o atributo que pertence só a Deus, características que é só de Deus. E tem características que ele transferiu a nós, seres criados. Atributos comunicáveis de Deus. O amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. 1 João 4, 8. O amor ágape. Não é aquele amor passageiro ou amor humano ali. É um amor ágape, uma outra esfera de amor. Amor profundo e incondicional. Independente da condição que você tem, Deus vai te amar. Independente se você é rico ou pobre, negro ou branco, Deus vai te amar. Esse amor é um amor incondicional, que revela grande afeição, cuidado, zelo, correção, porque quem ama corrige, e abnegação. Deus ama até mesmo os que o odeiam ou não creem em sua existência.
Esse é o amor de Deus. Ele consegue alcançar até mesmo aquele que odeia Deus, que não acredita na sua existência. O amor de Deus não depende de você, depende somente dele. Mas Deus não força ninguém a amá-lo, pois ele não é um ditador. Deus fez as suas criaturas e deu a elas o livre arbítrio, dando a elas o direito de amá-lo ou não amá-lo. Eu costumo dar o exemplo do casal. Eu, por exemplo, sei que minha esposa me ama e eu a amo. Porém, porque é um amor verdadeiro no sentido de liberdade. Porque ela me ama por escolha. Existem vários outros homens no mundo, mas ela escolheu ficar comigo. Então é essa mesma maneira. Eu estou com a minha esposa, mesmo existindo muitas mulheres no mundo, eu estou com ela porque eu a amo, por escolha. E Deus, ele queria ser amado pelas suas criaturas desta maneira, por escolha, e não sendo um ditador, fazendo um homem programado para amá-lo. Aí resolveria todos os problemas, da humanidade. Mas Deus quer ser amado como ele é, não pelo que ele pode ofertar ou oferecer para nós. O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro e genuíno. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus, que é até difícil de expressarmos esse verdadeiro amor. A bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que os homens não compreendam. Muitas das vezes, acontecem situações na nossa vida que nós achamos ser ruim, ser um momento difícil, mas, aos olhos de Deus, tudo que ele está fazendo é bom e vai ser o melhor para você. Um exemplo, um pai que corrige o seu filho numa situação onde ele pode ser influenciado para as drogas, o pai sabe que o filho vai passar por dificuldades, vai ter problemas na vida se ele se envolver nesse caminho, e o pai aconselha, o pai direciona, o pai corrige, muitas vezes coloca de castigo. Para o adolescente, pode parecer ser algo ruim, mas na verdade, a intenção do pai é sempre boa. Assim nós entendemos a bondade de Deus. Jesus falou: bom é o meu Pai que está no céu. Misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada acima, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade, a longanimidade, ser misericordioso, ter misericórdia, compaixão das pessoas, dos nossos irmãos, mesmo porque irmãos não são só aqueles que são batizados ou chamados para a sua instituição, mas são todos aqueles que foram criados por Deus. São todos nossos irmãos. O drogado, os idosos são nossos irmãos. As prostitutas são nossas irmãs. Sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que deles são sabedoria e a força. Temos outros versículos bíblicos que expressam essa sabedoria de Deus. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. É completamente diferenciada da sabedoria do homem. A nossa sabedoria é limitada. O homem, quando descobre alguma coisa, ele se julga o conhecedor, o sabido. E, na verdade, Deus olha isso como loucura. A justiça é um outro atributo comunicado, que Deus também plantou no homem. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto, e seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Deus não favorece ninguém em detrimento a outro, só por ele ser um crente. A gente tem que ter isso claro na nossa mente. Muita gente ora e pede justiça para Deus. Temos que lembrar que Deus é reto, é justo. Ele fará a justiça.
Se você estiver errado, vai pagar pelo erro. Então, cuidado ao pedir justiça para Deus, porque Ele será justo. Se você dever, você vai pagar. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com sua honra. Deus é totalmente santo. E nós, por que é um atributo comunicável? Porque Ele deu ao homem a condição de separar-se do pecado. Porque o homem pode escolher estar na presença de Deus ou não. O homem pode escolher se ausentar do pecado ou não. E totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado com qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Isso é importante, pessoal, a gente parar para pensar. Deus é um ser que ele não está no meio de qualquer coisa que seja impura, um comportamento indigno. Há pessoas que vivem diversas situações na vida e fala que Deus que fez isso na vida da pessoa, né? Mas se a gente parar para ver, entendendo esse atributo de Deus, nós vemos que não é Deus que se envolveu nessa situação, que muitas das vezes era algo indigno ou impuro. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feitos nele santo. O pecado nos separou de Deus, não por querer de Deus, mas porque Deus, ele é santo e ele não se mistura com o pecado. Quando o homem peca, Deus se ausenta dele, porque Deus não vive com o pecado. Então, entendendo esse ponto, nós sabemos que na condição de pecado, o homem não pode se achegar a Deus. E aí se manifesta a maravilhosa graça através de Cristo. Então, Deus olha para o homem hoje que reconheceu a Cristo como o Salvador pelo prisma e pela ótica de Cristo. Então, quando Deus olha para o homem hoje, ele já olha um homem justificado. O seu pecado foi pago por Cristo na cruz. Então, através de Cristo, nós podemos chegar a Deus. Veracidade significa que Deus e tudo o que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Ou seja, existem muitas profecias, coisas que são ditas em nome de Deus. E aí não se cumprem. E as pessoas falam, faltou fé, é aquilo outro. Gente, Deus não mente. O que Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus são infalíveis. De modo que Ele é o próprio Deus verdadeiro. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo que Ele revelou de si mesmo é genuíno. E por ser fiel, Ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga sua palavra. Deus nunca fará nada que contradiga a sua própria natureza. Então, a justiça de Deus, ela anda junto com a verdade, com a veracidade. O amor também anda junto com a justiça. Deus nunca vai deixar de ser santo para ser justo, ou deixar de ser verdadeiro para ser justo. Então, todos os atributos de Deus estão presentes 100% em Deus, a todo momento. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer. Ou seja, Ele é completamente livre para executar a sua vontade, de acordo com a perfeição da sua natureza. Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser. Nós damos graça porque Ele é um Deus justo, misericordioso, amoroso. Paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Aonde Deus está, há paz. Se há desordem, se há confusão, se não traz paz para o seu coração, qualquer situação que seja, não tem Deus nesse negócio. Atributos incomunicáveis de Deus. Aceidade. Significa que Deus é autoexistente. Ele não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si para ser o que ele é. Obviamente, a assiduidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. E só Deus
pode ter aceidade, porque só Ele autoexiste. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém, está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo e nem fim, e existe sem sucessão de momentos. Ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Deus quis tanto se revelar que criou um universo enorme, tão vasto, tão lindo. Hoje, através das tecnologias modernas, a gente consegue ter imagens magníficas do universo. Para nós, humanos, ter a noção do que é eternidade. O tempo foi criado para que nós tivéssemos noção do que é eternidade. Quem o criou é maior do que o infinito. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Imutabilidade significa que Deus não muda, jamais, ou seja, seu ser não sofre qualquer alteração porque ele é todo perfeito e ele não há o que melhorar, de forma alguma. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir é apenas figura de linguagem, para que nós humanos possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldades de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, onisciência, onipotência e a eternidade. A infinitude de Deus é algo que nós não conseguimos compreender. Soberania significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, e nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. O que é a soberania de Deus? Imagine um mísero átomo ou uma partícula de poeira que esteja viajando pelo vento. Tudo, exatamente tudo, está sob o domínio de Deus. Deus está com as rédeas da humanidade, com as rédeas do universo nas mãos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Outro atributo incomunicável de Deus: onipresença. Oni significa todos. Praessentia, que significa presença. Então, onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Ou seja, Deus está comigo aqui, mas Deus está com você agora onde você está. Deus está com o seu parente mais próximo, assim como também está com o seu parente mais distante. Deus está no Brasil, Deus está na Alemanha, na China. Ao mesmo tempo, Ele está em todo o lugar. Quando nós entendemos isso, passamos a ter um temor diferenciado, porque entendemos que quando estamos pecando, Deus está ali, presente, vendo, presenciando o nosso erro. É impossível alguém estar distante dele ou fora de sua presença. Todos os homens, e mesmo Satanás e os demônios, estão sempre na presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus está em todo o lugar, sob toda a criação. Nada escapa aos olhos de Deus. Quando Deus promete estar com uma pessoa, isso não significa que Ele acompanhará essa pessoa por onde quer que ela vá, pois isso seria redundância diante da sua onipresença, porque Deus já está em todo lugar. Antes significa que Ele cuidará dela de forma especial e providencial. Quando Deus promete que vai estar com alguém, significa que Ele vai cuidar dessa pessoa. Nós precisamos entender um detalhe, que a onipresença
Deus está em todo lugar. Porém, há uma diferença entre estar e habitar aquele lugar. Deus não habita aonde há o pecado, mas Deus está presente. O atributo de Deus permite a ele estar presente onde o pecado está e não se contaminar com ele, diferentemente de nós humanos. Onipotência. Omni, todo potens, seria poder, todo o poder. Significa que Deus possui todo o poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Do nada, criar tudo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Há coisas que Deus não pode fazer, pois contrariam o seu próprio ser, o seu caráter. Ou seja, Deus não pode tudo. Como assim? Deus não pode. Deus não pode pecar, porque contraria a sua característica de santo. Deus não pode mentir, porque Deus é verdade. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode morrer. Então, Deus também não pode algumas coisas. Por quê? Vai contradizer outras características dele. Então, ele nunca vai contrariar outras características, mesmo porque todas as características dele estão presentes ao mesmo tempo. Falando, então, de poder, quero trazer para vocês um detalhe da natureza que é muito interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de flagelo. Quão perfeito é o trabalhar de Deus e coisas que a gente nem imagina. Esse flagelo, ele tem dentro dele uma espécie de motor. Um motor que tem estator, tem anel de vedação, tem toda uma estrutura que faz com que ele possa se movimentar. A própria ciência não consegue explicar o funcionamento do flagelo, como que ele adquiriu essas características. Depois vocês podem pesquisar mais a fundo, existem alguns vídeos, que mostram no detalhe. Eu vou tentar deixar aqui em cima, no cantinho, um link para o vídeo, onde vocês vão poder ver o flagelo em movimento e a animação desse motor em funcionamento. Onisciência. Omni, todo, ciência é o conhecimento. Significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Tudo. Ele conhece tudo, todas as coisas. Todo conhecimento está nele. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Nada escapa do seu conhecimento. Ele conhece o momento exato em que um passarinho cai, bem como o número preciso de fios de cabelo na sua cabeça. Ainda falando da onisciência de Deus, Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ele conhece exaustivamente o futuro, tanto quanto conhece o passado e o presente. Deus sabe todas as possibilidades de decisão do ser humano no seu livre-arbítrio. Se você tomar o caminho B, Deus já sabe o que vai acontecer. Se você tomar o caminho A, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o presente, o futuro e o passado. A onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades. Ou seja, ele tem ciência de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram. Ele sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história se cada uma dessas possibilidades tivesse sido concretizadas. Deus nunca aprendeu nada. Deus nunca se esqueceu de nada. E Ele nunca esqueceu também de você. Bom, aqui uma tabela de resumo. Atributos morais de Deus, que são atributos comunicáveis. Se você quiser dar um print na tabela, tem aqui os textos da onde você pode tirar e comprovar essas características. Aqui também uma outra tabelinha falando dos atributos incomunicáveis. Também tira um print, guarda para os seus estudos. Lembre-se, Jesus Cristo virá buscar uma noiva e não uma placa. Toda semana estaremos postando um novo vídeo. Deixe o seu like, curta e compartilhe para que possamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível. O nosso interesse é falar de Deus e levar a palavra dele a todos aqueles que, por meio desse canal, possam ser abençoados. Deus abençoe.